que eu trouxe para vocês hoje aqui? Para quem não me conhece ainda, eu sou Paulo Mazeu e eu trabalho com prevenção às lesões de performance há mais de 20 anos. Trouxe aqui um pouquinho do meu currículo para vocês. E aí, independente do que está ali, que eu já fui para as Olimpíadas, treinador da seleção olímpica e os congressos que tanto eu quanto o Thiago participamos, o importante é lá no final, o que está escrito lá no final, a nossa missão. A nossa missão aqui com você, personal, é através desse conhecimento, através do ensino, levar você ao quê? A se tornar um personal especialista do movimento. É importante que você tenha clareza. Personal especialista do movimento. Mas o que é o personal especialista do movimento? Trouxe um slide para você lembrar. Nosso arquétipo é o arquétipo da águia, porque a águia tem o quê? Uma visão avançada. Visão avançada, que é o que consegue enxergar além. Consegue enxergar o que os outros não conseguem enxergar. Então, esse é o personal especialista. Ele enxerga com uma visão avançada e isso possibilita que ele tenha um panorama muito mais expandido. Essa visão avançada, por que ele tem uma visão avançada? Porque o personal especialista do movimento, ele sabe exatamente o que o aluno dele precisa. Começa por aí. Você começa a saber exatamente o que seu aluno precisa, vou te explicar como. O personal especialista do movimento sabe como resolver essas necessidades dos alunos. E quando ele faz isso, ele previne as lesões. Então, ele começa a atuar com um público diferenciado, prevenindo as lesões. E o ganho de performance também é muito mais eficiente. Por quê? Porque você vai de forma cirúrgica no X da questão. Você vai aonde seu aluno precisa e oferece um serviço muito diferenciado. E é para isso que a gente está aqui hoje, para descobrir como que a gente faz isso. Então, primeiro tópico para você anotar aí, personal especialista do movimento tem visão avançada, porque ele sabe o que o aluno precisa e ele sabe dar a solução para isso. Como que a gente faz isso? Montei a aula de hoje que são 3 passos para que você tenha confiança para trabalhar com alunos que tenham dores e lesões. Então, essa aula de hoje é específica para isso, para te fornecer conhecimento e ferramentas para você chegar amanhã na sua aula com mais confiança. Você vai chegar lá já com um embasamento diferenciado para poder falar com o seu aluno. E vai te preparar para chegar no nosso evento muito mais capacitado, muito mais capacitada, não só para compreender, mas para colocar a mão na massa, que é o que eu falei para vocês. Vocês vão precisar colocar a mão na massa, vão precisar sentir na pele como que é fazer isso. Então, hoje nós vamos abordar esses 3 passos, que são, na minha opinião, os 3 passos fundamentais, os mais importantes para você ter essa confiança e segurança, para trabalhar com os alunos que cheguem nas suas mãos com dores e lesões, que é o que mais acontece hoje em dia. Pode perceber que mais da metade deles vão chegar com alguma dor crônica, vão chegar com algum quadro de lesão músculo-esquelética e você precisa saber como lidar com isso. E nós vamos olhar para esses 3 passos hoje. O que mais que nós vamos ter aqui hoje? É só isso? Não, não é só isso não. Nós vamos ter também, vocês conhecem o Big Brother Brasil, o famoso Big Brother Brasil, né? Hoje nós vamos ter aqui o quê? O Big Trainer Brasil, ele está de volta. Nós vamos ter o Big Trainer Brasil, está imperdível nessa aula de hoje, o Big Trainer Brasil. E além disso, eu sei que vocês gostam, para quem ficar comigo aqui, no final dessa aula vai ter um bônus especial, tá bom? Mas só para você que ficar comigo, porque é no final que eu dou esse presente para você, combinado? Vocês gostam de um bônus, né? Vocês acham que eu não sei? Eu sei que vocês gostam de um bônus. Então, vamos começar falando dos 3 passos. Antes da gente ir para o primeiro passo, eu preciso te explicar uma coisa muito importante. O que você precisa compreender antes da gente ir para os 3 passos? Primeira coisa que você precisa compreender é um conceito que foi criado pelo grande mestre Gray Cook e pelo Mike Boyle, um dos maiores especialistas do movimento do mundo. E eles descreveram muito bem os padrões de mobilidade e estabilidade articulares. O que é isso?
Eles mostraram com clareza que cada articulação do corpo precisa ter uma predominância, seja de estabilidade ou de mobilidade. Então dá uma olhadinha lá nesses círculos azuis e círculos laranjas. O círculo laranja é um padrão predominante de estabilidade e o círculo azul um padrão predominante de mobilidade. Então quando a gente olha para o pé, o primeiro contato com o chão, ele tem um padrão predominante de estabilidade. O pé precisa ter estabilidade para ter esse primeiro contato estável com o solo. Então a gente precisa desenvolver estabilidade no pé. Logo acima do pé, a gente tem o tornozelo, que tem um padrão predominante de mobilidade. É um círculo azul. Acima do tornozelo, a gente tem o joelho, que tem um padrão predominante de estabilidade. A gente precisa ter ali um equilíbrio entre os vastos, uma boa estabilidade patelofemoral. Acima do joelho, a gente tem o quadril, círculo azul, precisa de um padrão predominante de mobilidade. Por quê? Se a gente não tem mobilidade no quadril, se o movimento do corpo não acontece no quadril como precisa acontecer, ele vai acontecer indesejadamente nas outras articulações, na lombar que está acima, no joelho que está abaixo. A lombar acima, padrão predominante de estabilidade. Acima da lombar, padrão predominante de mobilidade, coluna torácica. Se a torácica também não tem movimento, ela vai sobrecarregar a lombar, vai sobrecarregar a escápula torácica, o ombro vai sofrer, a cervical que está logo acima dela vai sofrer. Então, o que a gente já precisa compreender aqui? A gente precisa de uma harmonia nesses padrões articulares. E percebam como eles são alternados por segmento. É sempre um padrão de estabilidade, um padrão de mobilidade. Um padrão de estabilidade, um padrão de mobilidade. E aí precisa que essa alternância esteja o quê? Funcional, esteja funcionando bem. O corpo trabalha assim. Mas muitas vezes isso não acontece. Então, logo de cara é importante você ter essa compreensão que cada articulação tem uma predominância e a gente precisa desenvolver isso nos nossos alunos. A gente precisa fazer com que esses padrões estejam funcionando bem. Faz sentido? Compreenderam? Perceberam como cada articulação do corpo funciona de uma forma? E aí, com esse conceito já fundamentado, anota aí esse tópico no seu caderno, padrões de mobilidade e estabilidade. Com esse conceito fundamentado, a gente vai para o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para que você tenha confiança e segurança para trabalhar com alunos que tenham dores e lesões? O primeiro passo é você poder identificar no seu aluno se esses padrões estão ou não funcionais. Então, a gente precisa aplicar o quê? Testes de identificação dessas limitações físicas, dessas disfunções. São esses testes que vão mostrar para a gente se o corpo desse aluno está funcional ou não. Então, acompanha comigo esse raciocínio. Vocês já perceberam que todo profissional da saúde, sejam eles médicos, fisioterapeutas, dentistas, todos eles fazem uma avaliação inicial. É fundamental aplicar uma avaliação inicial. O profissional da saúde precisa saber como está esse paciente para poder, aí sim, traçar uma estratégia. E aí, muitas vezes, nós da educação física pulamos uma etapa tão importante, que é descobrir as necessidades do nosso aluno. Eu sou um grande fã, eu sempre falo aqui para vocês, sou um grande fã do nosso grande mestre, referência nacional, professor Júlio Serrão. E ele é muito feliz quando ele fala assim, alunos têm necessidades específicas e exercícios têm características. Tanto é que vocês não veem, nem na nossa rede social, nem aqui, eu trazendo para vocês, esse exercício é bom, exercício para dor lombar, exercício para joelho. Por quê? Porque isso não existe. Exercícios têm características específicas e alunos têm necessidades. Então, a dor lombar, que atinge 86% da população mundial, segundo a OMS, em algum momento da vida, esse aluno vai ter dor lombar, ela tem diversas causas. Então, não tem como eu ter um exercício específico para isso. Eu preciso primeiro saber quais são essas causas, compreender essas causas, para que aí sim
eu possa oferecer para o meu aluno exatamente o que ele precisa. Compreende? Então, esse é o primeiro passo, que é o quê? Aplicar essa análise funcional. A análise funcional consiste em quê? São 23 testes, onde a gente vê quais músculos estão encurtados, a gente consegue analisar a força, a gente analisa a estabilidade, como estão os níveis de mobilidade articular. Então, eu tenho o quê? Tenho um panorama de como está esse meu aluno, tem um mapa para desenvolver nesse aluno exatamente o que ele precisa. Então, isso é incrível, é incrível. Eu realmente, quando tive contato a primeira vez com os testes de movimento, e eu formei essa análise que a gente mostra para vocês e ensina a vocês hoje, através de diversas escolas. Comecei aprendendo com Paul Chek, na Califórnia, depois eu e o Thiago fizemos a formação na NASM, de exercícios corretivos, depois a gente foi para os congressos mundiais de prevenção às lesões, depois a gente fez todas as formações do TPI, que tem uma linha muito próxima ao FMS, que analisa padrões de movimento. Então, isso é incrível, por quê? Porque aí sim a gente começa a ter um chão mais sólido para caminhar. E com certeza o aluno percebe essa diferenciação. Então, vocês precisam ter essa clareza, tá? Que o primeiro passo para você ter segurança e confiança para poder trabalhar com qualquer aluno que chegue com dor ou com lesão é saber como que ele está. Então, eu já trouxe aqui um próximo slide, que é quem gosta de boa notícia? Quem não gosta de uma boa notícia? E a primeira boa notícia que eu vou dar para vocês hoje é a seguinte, deixa eu só tirar os comentários do Instagram aqui que estão me pedindo, peraí. Remover os comentários. Desativar comentários. Pronto, assim vocês conseguem enxergar o slide melhor. Quem gosta de boa notícia? A boa notícia de hoje é a seguinte. No nosso evento, que vai ser no dia 25, 27, 28 de setembro, dia 1º de outubro, é uma semana inteira de aprofundamento. Você que está cadastrado nesse evento e estiver lá com a gente, vai receber um guia de aplicação do teste da análise funcional. Por que um guia de aplicação? Porque para aplicar esses testes, o que a gente precisa? A gente precisa seguir um protocolo. O teste é diferente de aula. Não é você chegar lá e dar uma aula. Não, você precisa seguir alguns checkpoints, tem um checklist para você seguir, para poder aplicar o teste corretamente. E na semana Personal Trainer de resultado, nós vamos fazer isso. Nós vamos te passar um guia para aplicar o teste. E nós vamos te passar também o arquivo para você poder apresentar o resultado desse teste para o seu aluno. Então, a gente tem um arquivo para você poder pegar o resultado do teste e apresentar para ele, mostrando se ele está com uma disfunção acentuada, moderada, ou se ele está bem. Então, aqui começa o quê? A ter ferramentas para que você possa verdadeiramente mostrar o seu diferencial, mostrar que você domina o que você está fazendo, que você é um personal diferente, que você não faz mais do mesmo, que você avalia, que você vai saber aplicar um teste e você vai ter um arquivo para poder colocar isso para mostrar para o seu aluno. E lá nesse evento a gente vai também oferecer para você o quê? Apostilas digitais. Então você vai ter uma apostila de cada aula do curso para poder realmente incorporar esse conhecimento e poder aplicar na prática, tá bom? Poder aplicar no seu dia a dia. Tudo bem? Conta para mim se ficou claro o primeiro passo. O primeiro passo. Enquanto eu dou uma olhada nos comentários. Conta aí para mim, professor. Primeiro passo anotado. Identificação. Gratidão, Dario. Boa noite para quem está chegando. Muito boa noite. É isso aí. Então, coloca aí para mim nos comentários para você não esquecer. Primeiro passo, identificação das disfunções. Disfunções são limitações físicas. Se você não identifica, como diz o Paul Chek, você está adivinhando, você está dando tiro no escuro. Então, esse primeiro passo é importantíssimo para você ter segurança e confiança para trabalhar com alunos que tenham dores e lesões.
Muito bem, está anotado, olha lá. A Divina Costa já falou aqui. Dito isso, o primeiro passo anotado, nós vamos passar para o segundo passo. O segundo passo consiste em quê? O segundo passo consiste em dominar o mecanismo das lesões. E aí, quando a gente fala em dominar o mecanismo das lesões, o que quer dizer dominar o mecanismo das lesões? Você precisa ter clareza, e eu até coloquei aqui no lado esquerdo, essa relação entre a disfunção e a lesão. Então, não basta você avaliar seu aluno, igual nós vamos te ensinar a avaliar e te passar todas as ferramentas para você fazer uma análise e mostrar o resultado para ele, se você não fala para o seu aluno, primeiro você precisa compreender, mas se você não fala para o seu aluno, por exemplo, no ombro, né, um peitoral menor encurtado. Não adianta você chegar para o seu aluno e falar, você tem um peitoral menor encurtado. Você precisa compreender que um peitoral menor encurtado causa a síndrome do impacto. É uma lesão. A síndrome do impacto, como vocês estão vendo aqui, é a impactação do acrômio, que está aqui, com a cabeça humeral. O acrômio, a cabeça humeral, impacta contra o acrômio. E nesse meio do caminho, a gente tem aqui ó, o supraespinhal, que é um músculo do manguito. Tem a bursa subacromial. E isso gera o quê? Inflamação. É a lesão mais comum que a gente tem no ombro, síndrome do impacto. Então você precisa compreender essa relação de causa e efeito. Não basta você identificar uma limitação. Você precisa entender que essa limitação gera uma lesão. Então trouxe aqui para você o exemplo do ombro, como vocês estão vendo. Trouxe aqui também um exemplo do joelho. Lá no nosso evento nós vamos aprofundar com clareza o valgo dinâmico. O valgo dinâmico tem 5 causas. Nós vamos abordar cada uma delas lá com profundidade. Mas não basta você chegar para o seu aluno e falar, eu identifiquei aqui que você tem um valgo dinâmico. Qual que é o problema do valgo dinâmico? Você precisa entender que o valgo dinâmico inflama o ligamento colateral medial. Você precisa entender que o valgo dinâmico gera condromalácia patelar, ele desgasta a cartilagem do joelho. E aí, em posse desse conhecimento, você, ao lidar com o seu aluno, consegue não só oferecer um serviço de muito mais qualidade, muito mais eficiência, mas o aluno percebe a sua diferenciação como profissional. Sabe que está lidando verdadeiramente com um profissional da saúde. Trouxe aqui para você também o exemplo da lombar. Quando a gente olha para a lombar, que é uma região que precisa de estabilidade, não adianta você já chegar e trabalhar força. Ah, vou trabalhar centro, vou trabalhar core. Você precisa entender que músculos encurtados do quadril, por exemplo, como eu estou mostrando ali na direita, um psoas encurtado, vai gerar instabilidade lombar. Isso vai gerar dor. Isso vai causar lesão na lombar a médio e longo prazo. Então, essa compreensão é fundamental. Você compreender que todas as limitações físicas, elas vão ter uma consequência. E aí você precisa entender quais são essas consequências. E aí você começa a fazer um trabalho muito mais direcionado para o seu aluno. Faz sentido esse segundo passo, pessoal? Conta aí para mim se faz sentido. Conta aí nos comentários. Conta nos comentários, porque agora chegou a hora do nosso famoso Big Trainer Brasil. O que nós vamos ter hoje no Big Trainer Brasil? Trouxe aqui uma convidada super especial, que é uma aluna super querida nossa da turma 4, é a Silvia. Então, os nossos alunos, nós temos uma certificação, né, que é uma formação em extensão universitária, a certificação iFit Pro, e os profissionais que entram para a nossa formação, eles passam por todo esse desenvolvimento durante 4 meses de compreender mais profundamente tudo isso que eu estou trazendo para vocês, e eles se formam, e a Silvia se formou. E aí vou até trazer, antes de chamar a Silvia, vamos dar uma olhada na Silvia, deixa eu compartilhar aqui a tela da internet. Vou mostrar para vocês, ó, a gente tem... Ó, esse aqui é o nosso portal, é o portal iFit Pro, né? Que vocês estão vendo. Então, nesse portal aqui, a gente tem o quê? Os profissionais iFit Pro.
Então, todo dia, pessoal, tem gente no Instagram pedindo, perguntando, como é que eu faço? Como que eu faço para poder contratar um personal especialista do movimento? Aí o que a gente faz? Vem aqui, ó, nos profissionais iFit Pro. Quando eu clico aqui nos profissionais iFit Pro, ele abre aqui para mim, encontre um especialista do movimento. Encontre um especialista do movimento perto de você. E aí, quando eu digito aqui, ó, cidade, então vou digitar aqui, ó, São Paulo. São Paulo. E procura os profissionais de São Paulo. Os profissionais já aparecem aqui para mim, ó, quem está lá. Silvia já está aqui, ó. Cidade de Santos. Então, quando eu clico aqui na Silvia, olha lá, já aparece o contato dela aqui para mim e já aparece o contato telefônico ali da Silvia. Quem quiser já pode contratar a Silvia. Estou ajustando aqui a tela do Instagram para que possa enxergar melhor. A pessoa já vem aqui, ó, já entra direto aqui no WhatsApp, entra em contato com ela e contrata um personal especialista do movimento na sua cidade. Então, para contar um pouquinho para a gente como tem sido a carreira dela, vou trazer a Silvia aqui com a gente, aqui na nossa sala. Silvia, seja muito bem-vinda, boa noite. Obrigada, obrigada. Boa noite a todos. Antes de mais nada, obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. E para contar um pouco de como está aí sua carreira em Santos, contar um pouco para a gente como está esse trabalho aí, conta para a gente como que você trabalha, sem academia, sem condomínio, fala um pouquinho para a gente da sua rotina aí na sua cidade. Eu queria primeiramente agradecer o convite, muito obrigada, professor. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou personal trainer em Santos, me formei em 2003 na faculdade, sou fisiculturista, tenho pós-graduação em fisiologia do exercício e bodybuilding coach. Acabei, não estou mais competindo hoje, mas já competi durante 8 anos. Hoje só trabalho como personal. O curso foi prioridade na minha vida, assim, porque mudou completamente tanto o meu modo de pensar como o modo dos meus alunos me olharem também. Então, para mim, eu acabei vendo no Instagram, né? Participei do curso que você está fazendo hoje também, né? Dessa aula. E me interessei muito, tanto pelas explicações que vocês davam, que é uma coisa fácil da gente entender, tanto pela didática, o jeito que vocês ensinam também, eu acho que você acaba chamando a pessoa, né, para você, porque é muito interessante a gente ver que isso é o nosso diferencial. Sim, mas Eu me acho conta que, uma coisa, antes de você contar da certificação que você se sim, formou, você participou da Semana Personal Trainer de Resultado, que foi esse participei. evento inicial, né? Conta Isso, pra sim. gente como que foi essa semana, o que você aprendeu lá, se você já conseguiu aplicar na sua prática, se você pôde, antes de ir para a certificação, se você conseguiu ali já pegar algumas ferramentas para aplicar no seu dia a dia, para depois tomar uma decisão se você ia se aprofundar ou não. Sim, eu participei da semana. Não comecei a usar ainda, não comecei a fazer os testes, né? Porque eu também não tinha. Eu gosto muito, eu sou muito de querer saber tudo certinho para eu poder aplicar no meu aluno. Mas já comecei a ter uma visão diferente em relação a como trabalhar com os meus alunos. E comecei a ter querer aprender mais, né, para poder passar isso para o meu aluno, porque não tem como a gente trabalhar, fazer, dar treino sem a gente saber uma disfunção que o aluno tem. Eu acho que não tem como a gente. Então, eu me interessei mais ainda pelo curso por isso, porque me chamou mais atenção, eu me interessei muito mais em querer aprender. Então, foi tipo assim, uma degustação que eu tive, né? E eu acabei me interessando muito em querer aprender, e por isso que eu fui atrás de vocês para fazer o curso. Ah, que bom, mas conta pra gente agora, que eu quero saber, que eu sei que você está aí
fazendo um baita sucesso aí em Santos. Conta pra gente o que mudou na sua carreira, assim, o que você não tinha antes, como é que você se sentia antes, e depois que você pegou esse conhecimento, essas ferramentas, o que mudou? O que mudou na sua carreira profissional, o olhar dos seus alunos? Conta isso um Sim. pouquinho para a gente, para que o pessoal tenha noção. Em primeiro lugar, a valorização profissional é totalmente diferente. Isso é fundamental. Os alunos começam a te olhar de outra forma. Não só os alunos, mas até as pessoas que estão em volta na academia, elas já te olham como um personal diferenciado. Porque não existe, meus alunos falam para mim, Silvinha, eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu nunca vi um personal olhar, né, fazer um teste ou se interessar em querer melhorar o aluno, né, assim, dessa forma, que se interessar. Então, isso daí foi o que foi um diferencial muito bom para mim. Eu consegui até aumentar meu valor como profissional, tanto em relação a profissional de ser visto, como em relação a financiar, né, enfim, dinheiro, né? Aumentar o valor da hora-aula mesmo. Da hora-aula, sim, com certeza, porque você passa mais confiança. E Então, se assim, sente mais confiante para poder dar o aumento também, né? sim, porque antes eu sempre me preocupo, eu olhava quando eu via uma disfunção, eu me preocupava muito, falava, caramba, mas esse aluno está agachando assim, roda o quadril, eu falava, eu preciso de um fisioterapeuta, eu precisava procurar alguém para me direcionar. Hoje eu já consigo enxergar de outra forma, não é como a gente sempre fala, claro que não desmerecendo ninguém, porque dependendo da lesão, eu preciso de um médico, de um fisioterapeuta, mas a gente, hoje em dia, como um profissional da saúde, a gente já consegue enxergar, né, quando tem uma disfunção e a gente consegue ir lá no problema e consegue resolver o problema. Então, é diferente o nosso olhar. Você já consegue olhar uma disfunção e corrigir o aluno, melhorar. Eu tenho alunos que eu já estou trabalhando e eu já estou vendo o resultado. Então, isso é muito legal, é muito gratificante a forma que você é valorizado. E eu me sinto muito mais valorizada, muito mais confiante hoje em dia no meu trabalho. Mudou muito em relação ao meu pensamento, a tudo. E você consegue passar isso para o aluno. Essa valorização você consegue passar e ele consegue enxergar também. Então, fez toda a diferença para mim. Que bom, Silvio. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Sempre falo que esse é o nosso melhor presente, né? A gente Sim, abre as turmas aqui 2 vezes ao ano só. Então, a gente tem uma turma no primeiro semestre, uma turma no segundo semestre. Então, é muito especial poder ver esse florescer, né, de vocês como personal e essa conquista, né, de um sim, profissional diferenciado e que merece ser valorizado, né? Nós merecemos, porque é uma profissão que está ali para ajudar o próximo, né? A gente está ali sim, na linha de frente, como o Tiago fala, somos os médicos do futuro. sim, Então, a gente merece essa valorização, mas para isso, para a gente poder oferecer algo diferenciado, a gente precisa se dedicar, precisa realmente aprender e aplicar as ferramentas certas. Que, sim. infelizmente, a gente não aprendeu isso na faculdade, falo que a gente não aprendeu nem nos cursos de pós-graduação, porque eu terminei minha Verdade. faculdade, fui para pós-graduação, fui para a USP fazer o mestrado e só consegui aprender essas coisas quando eu viajei para fora e pude aprender nos congressos internacionais, nas certificações que eu fiz fora. Sim, Mas tem como oferecer isso e essa é a nossa missão aqui, né? Passar isso para vocês. sim, Então, o que eu queria agora? Você está aqui na sala com novos personagens que estão buscando esse conhecimento que você já tem, estão aqui sim. buscando aprender, estão aqui se dedicando. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses seus colegas de profissão. Olha, como eu até conversei com você, eu acho que todo personal trainer deveria fazer esse curso. É o que eu te falei, não existe na pós-graduação, não existe na faculdade, que é um curso essencial que a gente tem. Não tem, eu acho, hoje em dia eu vejo assim, eu não tenho como trabalhar sem ter essa ferramenta, eu não tenho como. Isso é uma prioridade hoje na minha vida. Quando eu já começo com um aluno, a primeira coisa que eu vou independente se ele tem alguma disfunção ou não, eu preciso fazer análise funcional para eu melhorar o meu trabalho, para eu melhorar a vida do meu aluno. Então, para você ser mais valorizado, então é um conjunto de coisas, tanto para você ser mais valorizado, para você conseguir ganhar mais, aumentar o seu valor, para você ser um personal diferenciado, você tem que fazer esse curso. Eu fiquei muito feliz, como eu pedi até para o Paulo, eu quero continuar, porque eu quero aprender muito mais. Você precisa estudar, você precisa se dedicar, mas é uma coisa muito gostosa, porque por a gente que gosta, que ama o trabalho, eu amo muito o que eu faço,
e eu amo melhorar a vida das pessoas, como todos aqui, né? Eu acho que não tem como a gente ficar sem esse curso, sem trabalhar dessa forma. Eu, hoje em dia, depois do meu curso, eu não tenho outra visão. Eu preciso disso na minha vida. Faz toda a diferença fez para mim. E é isso. Eu queria convidar todos a participarem dessa semana e depois, com certeza, fazer a certificação que vocês não vão se arrepender. Eu garanto. Silvinha, gratidão imensa por ser a Obrigada nossa eu. convidada especial no Big Trainer de hoje. Obrigada. Participação super especial. Obrigado pela sua Obrigada. disponibilidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho do que foi para você. Então, Perfeito. gratidão, estamos juntos. Seguimos. Obrigada, professor. Tamo junto, com certeza. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau a todos. Boa Tchau, noite. tchau. Muito legal, né, gente? Esse Big Trainer que a gente faz é interessante porque a pessoa pode falar livremente de como foi a experiência dela, e é muito gostoso ouvir a opinião de alguém que passou por tudo isso, né? Passou por cada etapa, foi ali para a semana e viu se fez sentido para ela. Então, no caso da Silvia, ela pôde aplicar um pouquinho, viu que fez sentido e aí decidiu se aprofundar. E é para isso que vocês estão aqui, né? Para pegar essas ferramentas, para aprender. E vamos para o nosso terceiro passo. Vocês, então, anotaram os dois primeiros? Vamos recapitular. Primeiro passo, identificar. Como a Silvia falou agora há pouco. Ela não consegue mais pensar em trabalhar com algum aluno sem saber como está esse aluno. E começa a ser algo realmente que a gente começa a não saber trabalhar de forma diferente. Quando você entende que um psoas encurtado vai trazer uma hérnia de disco, vai predispor uma listese, compreende o que é uma listese, compreende a síndrome do impacto, compreende uma bursite trocantérica. Isso é incrível. E vocês sabem que muitos personagens que estão dentro da certificação, porque nós como personagens treinamos também, né? A gente gosta, nós somos amantes do exercício, mas muitos sentem dor. E às vezes não sabem por que dessas dores. Né? Você vai, e isso é a coisa mais comum, você vai no médico, está com dor lombar. Vai no médico, pede uma ressonância da lombar. Chega lá, tem algumas pequenas lesões degenerativas que fazem parte. Ele fala, isso é comum e tal. Tenta ir para uma fisioterapia. Só que a causa real do problema, dessa dorzinha crônica que está ali, na maior parte das vezes não está no lugar da dor. No caso da lombar, por exemplo, a lombar ela é vítima de disfunções que a gente encontra no quadril, que a gente encontra na torácica, e a gente precisa entender como que essas limitações físicas causam essa dor lombar. Então é muito comum que os personagens que entram para a certificação comecem a aplicar os testes neles mesmos e já começam a se trabalhar, sentem uma baita diferença na qualidade do movimento, em terem muito mais função, muito menos desconforto, e aí faz tudo mais sentido, porque aí você compra a ideia mesmo, você fala, caramba, esse é o caminho. Esse é o caminho. E para mim é o caminho com qualquer tipo de aluno, porque eu trabalhei na Confederação Brasileira, fui para as Olimpíadas, fui para os Jogos Pan-Americanos, trabalhei com atletas de alto nível que buscam performance, né? O objetivo deles é performance. Então são atletas que vão no limite do treinamento. Mas também tenho alunos idosos, tenho alunos adolescentes, e o caminho é o mesmo. Todos eles vão ter o quê? Necessidades específicas, que a gente precisa, com o primeiro ponto, identificar. Identificar. E aí, como vocês viram, o segundo ponto, a gente precisa dominar o mecanismo das lesões. Poder entender que essa limitação física causa o quê? Essa lesão. Essa disfunção vai aumentar a sobrecarga ali. E esse mapa vai se fechando para a gente. Ó quem está aqui presente com a gente, que veio dar um alô aqui nos comentários. Ó. Querido Gustavo, saudações, professor. Gustavo da turma 6. Conhecimentos transformadores na nossa atuação profissional. Esse é outro que precisa vir aqui para um Big Trainer Brasil participar com a gente. Aluno super dedicado e que, não resta dúvida, tá o quê? Tá voando na profissão. O Gustavo tá realmente num patamar aí muito diferenciado.
Por quê? Porque acreditou e foi a fundo e está aplicando o método e escolhendo os frutos disso, né? Podendo oferecer algo realmente de qualidade para os alunos. Vamos para o terceiro passo? O que vocês acham que é o terceiro passo para verdadeiramente ter confiança e segurança para trabalhar com alunos que tenham dores e lesões? O terceiro passo, eu trouxe um slide aqui, vou compartilhar com vocês para poder ficar claro. O terceiro passo, gente, é o seguinte. Você precisa, como um personal diferenciado, você precisa o quê? Dominar como que você soluciona essas limitações físicas. Isso parece simples, mas não é tão simples assim. Porque a gente pensa, nossa, eu identifiquei o problema desse aluno, certo? Identifiquei. Aí, eu já compreendi que tem uma relação de causa e efeito, que essa limitação gera determinada lesão. Só que agora eu preciso trazer a solução para o problema. Né? Eu preciso solucionar esse problema. Como que eu soluciono o problema? Então eu trouxe aqui um exemplo, que é como se a gente fosse construir uma casa e a maior parte dos profissionais, por não saberem disso, quando recebem um aluno, já querem começar a construir a casa, já querem começar a fazer musculação, já quer pôr o aluno para correr, já quer pôr o aluno para nadar. E quando a gente recebe um aluno, é como construir uma casa, pessoal. O que a gente precisa? Primeiro passo, a gente precisa aplainar o terreno. Se o terreno não está bem aplainado, se ele não está preparado, a gente não consegue ter uma boa construção. A gente não consegue nem formar o alicerce. Então, aplainar o terreno, fazendo essa analogia, o que é aplainar o terreno? É entrar com as técnicas de liberação miofacial. Então, se você é um personal hoje e não compreende como fazer a liberação miofacial, é fundamental que você domine como aplicar as técnicas de liberação miofacial. É muito importante, porque a fáscia, esse tecido conjuntivo, que conecta, que divide, o que acontece? Ele envolve toda a musculatura e quando essa fáscia está disfuncional, o que acontece? Essa fáscia cria aderências, ela gruda na musculatura, digamos assim. Essas aderências miofaciais vão prejudicar o quê? Vão prejudicar o movimento, vão prejudicar a contração muscular, vão prejudicar o trabalho de flexibilidade. Por quê? Porque é um tecido que está ali impedindo o movimento harmonioso. A fáscia está grudada. Então a gente precisa fazer o quê? Abrir o caminho. Abrir o caminho para poder construir o alicerce, que é o segundo passo que eu coloquei para vocês aqui. Olha lá, segundo passo, precisam construir o alicerce. O que é o alicerce do movimento? O alicerce do movimento, como vocês viram, são os padrões de mobilidade e estabilidade. Sem alicerce, a casa também não para em pé. Então, eu preciso aplainar o terreno e preciso fazer a fundação. Preciso desenvolver estabilidade onde o meu aluno precisa de estabilidade e preciso desenvolver mobilidade onde o meu aluno precisa de mobilidade. E aí, com um alicerce bem estruturado, isso me dá condição do quê? Aí sim, construir a casa. E aí, construir a casa pode ser a musculação, se você trabalha com isso, pode ser a corrida, se você trabalha com corrida, porque aí o seu aluno tem o quê? Uma base, uma estrutura para poder ter um movimento harmonioso e eficiente. Então, coloquei aqui algumas imagens dentro da certificação EFIT Pro, onde a gente ensina liberação manual, onde a gente ensina toda uma progressão didática de desenvolvimento da estabilidade e mobilidade, para que no final a gente possa fazer o quê? Integrar tudo isso ao gesto esportivo e funcional. Integrar isso a um treinamento de força bem organizado. Faz sentido? Compreendem que para que a gente possa ter segurança, a gente precisa de 3 passos que são muito importantes, e o terceiro passo é saber solucionar. Essa solução, ela precisa vir numa ordem. Eu preciso aplainar o terreno, preciso construir um alicerce, para depois poder construir a casa. Conta aí para mim se faz sentido nos comentários, se vocês estão acompanhando, porque eu fico falando aqui, eu não vejo vocês, né? Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Eu sei que vocês estão aqui pelos comentários.
Então, às vezes o comentário para um pouco, e aí eu fico aqui, caramba, será que eles estão compreendendo? Será que eles estão me ouvindo? Será que estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, compartilha aqui comigo se vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio. Fala aqui para mim. Tô achando que vocês estão dormindo nessa aula, hein? Semana de aquecimento, pessoal. Já vamos entrando na vibe. Ah, bom. É que tem um delayzinho, né, para chegarem as mensagens. Tem um delayzinho. Olha lá o Regis Andrade está acompanhando, com certeza. Olha o Paulo. Ele estava guardando o link no grupo do Whats. Então, a gente mandou o link no grupo do Whats para o grupo oficial, né? Que é o grupo Semana Personal Trainer de Resultado. Lá que os links foram enviados. Explicações muito claras e objetivas. Obrigado, Regis. Então, para a gente concluir, tem o bônus de hoje ainda que eu não esqueci não, do bônus de vocês. Tá bom? Para você que está aqui comigo. Estou vendo que você está aqui até o final, acompanhando. Antes da gente encerrar, e agora que a gente foi para os 3 passos, o que é importante você compreender e poder colocar em prática agora? Na semana Personal Trainer de Resultado, eu já falei para você que nós vamos te ensinar a aplicar o teste. Então, eu te ensino a fotografar o seu aluno durante o teste, como que você aplica. Nós não só vamos te dar o arquivo, mas eu te ensino a colocar a imagem no arquivo e te ensino a apresentar isso para o seu aluno. Você precisa apresentar para ele bem, porque é nessa apresentação que o aluno fica encantado, que ele fala, caramba, tem algo diferente aqui. Só que lá na semana, que a gente vai poder se aprofundar, você vai aprender também esse terceiro passo que eu coloquei aqui embaixo, que é como restaurar a função. Então a gente te ensina também como que você vai entrar com esse processo de aplanar o terreno, nós vamos te ensinar a aplanar o terreno, que nós vamos te ensinar a aplicar essa liberação miofascial. Se você ainda não sabe, se você ainda não trabalha com a liberação, nós vamos te ensinar a aplicar a liberação, nós vamos te ensinar a construir esse alicerce e, em seguida, como que integrar isso para construir uma casa de qualidade. E isso vai ser a base para que você possa experimentar isso no seu aluno e falar, caramba, isso faz diferença. Né? É só isso que a gente vai ter lá? Não é só isso, não. A gente vai ter também o quê? Uma comunidade exclusiva. E a comunidade exclusiva do evento, que ela vai ser aberta só no dia 25, quando começa o nosso evento, a gente abre uma comunidade para quê? Para que vocês possam estar em contato direto com a gente, possam tirar suas dúvidas. Então, vocês vão aplicar o teste, ficou alguma dúvida? Coloca o teste na comunidade para a gente avaliar. Professor, o teste está certo? É assim mesmo? Então, na nossa comunidade é um espaço só nosso, para a gente ter muita troca, para a gente perguntar se está certo, se está errado. A gente vai ter as aulas com todo esse conteúdo e vocês vão poder colocar lá na comunidade também o resumo das aulas, porque a gente tem um concurso de resumos, a gente sempre faz um concurso e a gente dá um prêmio para o melhor resumo. E é muito interessante, o pessoal fica super empolgado, é muito legal poder ter esse estímulo para vocês, né? Poderem se dedicar, fazer um resumo bem feito, assimilar, entrar para o concurso de resumos. Então, confesso aqui para vocês que eu estou entusiasmado para esse nosso segundo evento do ano. A gente teve um no primeiro semestre, vamos ter um agora, que começa no dia 25 de setembro. E antes de encerrar e antes de trazer o bônus final para vocês, quero compartilhar com vocês o que falou a Bruna. A Bruna, da nossa turma 7 agora, participou da semana e olha o que aconteceu assim que ela participou da semana. Dê uma olhada. Isso, né? E percebi que ia me dar as respostas que eu estava procurando. Porque eu já fiz um curso de biomecânica há 2 anos atrás, 3 anos atrás, que não me deu resposta nenhuma. Então eu falei assim, será que vai ser isso de novo? Aí eu olhei e falei assim, acho que aqui vai ser diferente, né? E aí vieram os vídeos pré-lançamento com a possibilidade de colocar
o teste dos adutores, com a explicação de mobilidade e estabilidade. Eu fiz com uma aluna e na aula seguinte dela, apresentei para ela e para outra aluna que fazia junto, que não estava o dia que eu fiz o teste. E elas se encantaram. Então foi muito bacana essa percepção e eu percebi que isso seria um diferencial, assim como vocês falaram mesmo no vídeo. Então mostrem isso aqui para o aluno de vocês, que eles vão enxergar um valor diferente. E foi isso que aconteceu lá, né? Então eu já mostrei e já teve esse retorno logo de início. É isso aí. Então, ela estava dando aqui o depoimento dela sobre a semana Personal Trainer de Resultado, que ela participou do primeiro semestre e contou um pouquinho para a gente como que foi poder aplicar o que a gente vai passar lá para vocês. Então, temos aí boas notícias, coisas boas estão se apresentando para que vocês possam realmente pôr a mão na massa e fazer a parte de vocês. A gente sempre fala aqui, tanto o Thiago quanto eu, que não só na nossa relação aqui professor-aluno, mas vocês sabem que na própria relação de vocês com os alunos de vocês, existe o quê? Uma responsabilidade das duas partes. Quando vocês vão treinar um aluno, vocês podem chegar lá e dar o melhor de vocês, mas se o aluno não fizer a parte dele, não vai adiantar. Se ele tentar fazer a parte dele sozinho, sem o conhecimento que você oferece, também não funciona. Então, essa parceria funciona. Então, já de antemão, o Thiago vai estar aqui na próxima terça-feira para dar uma aula para vocês, outra aula de aquecimento. Mas de antemão, já em meu nome e em nome dele, eu quero dizer que o nosso comprometimento aqui é de 100%. 100% para passar para vocês as melhores ferramentas e o conhecimento para que vocês sejam personagens diferenciados, para que vocês tenham segurança para trabalhar com alunos que tenham dores e lesões, mas sem sombra de dúvida você precisa fazer o seu 100%, que é o quê? Você já começou aqui, você já está aqui com a gente nessa aula, já está se preparando, mas você precisa colocar a mão na massa, precisa pegar isso, incorporar na sua rotina, aplicar na prática para poder sentir essa diferenciação. Combinado? Estamos de acordo? Então, demorou, mas ele chegou. Qual que é o bônus para você que está aqui até essa hora, quase 10 horas da noite? Esse bônus é só para você que ficou aqui até o final dessa aula. Estamos aqui com uma galerinha ainda no YouTube, uma galerinha aqui no Instagram. O bônus que vocês vão receber por estar aqui nessa aula de hoje vai ser a apostila completa da aula de hoje. Então, eu vou montar uma apostila digital com tudo que a gente viu aqui, com todos esses slides. E para quem quiser essa apostila, o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem no privado para mim. Então, você que está na semana Personal Trainer de Resultados, você já está no grupo, certo? Então, lá no grupo, é só você ir nos administradores, vai até os administradores lá do grupo, você vai ver lá o Paulo Mazeu, chega lá e manda uma mensagem no privado para mim. Professor, estava até o final da live, que era a minha apostila. E amanhã eu mando essa apostila digital para você, te parabenizando aí pelo seu comprometimento, pela sua dedicação. Tá bom? Queria agradecer, então, a sua presença, agradecer aqui a sua energia, a sua participação nos comentários, tanto você aqui no YouTube como você aqui no Instagram. Parabéns por estarem aqui, parabéns por estarem comprometidos com vocês e com a carreira de vocês. Tá? Isso é o mais valioso que tem, porque é esse comprometimento que vai fazer a diferença, não só na sua carreira profissional, mas também na vida dos seus alunos, que eu sei que essa é a sua missão, né? Poder oferecer o melhor, oferecer algo de qualidade. Então, eu te agradeço pela participação de hoje. Terça-feira que vem, a gente tem mais uma aula de aquecimento. Essa aula é com o Thiago. E essa aula tá incrível, porque ele já comentou comigo que ele vai trazer o quê? Vai falar sobre a chave da saúde musculoesquelética. A chave da saúde musculoesquelética é o quadril. Então, ele vai aprofundar a visão avançada de treinamento sobre o quadril para deixar vocês ainda mais preparados para chegarem lá no evento e poderem estar afiados, podendo aplicar tudo que a gente vai passar para vocês. Combinado? Gratidão pelos comentários que eu estou vendo aqui.
Para você que estava dando aula, estou vendo que as pessoas estão chegando só no final da aula, eu vou deixar a aula gravada aqui por 24 horas, tá bom? E nos encontramos semana que vem em mais uma aula de aquecimento, preparando para o evento que é dia 25 de setembro. Não esqueçam, coloquem na agenda de vocês, dia 25 de setembro, às 21 horas, começa o nosso evento. Vai ser uma semana de muito aprofundamento. Então, já põe na sua agenda esse comprometimento com você e com a sua carreira. E nos vemos semana que vem em mais uma aula de aquecimento. Um grande abraço. Tchau, tchau.